Se eu te perguntar agora, quanto você tem de estoque na sua empresa, você sabe me dizer? Essa pergunta eu faço sempre nas empresas que eu atendo e até hoje, todos os atendimentos de empresa que eu fiz, somente dois empresários me disseram exatamente o que eles tinham. Poucos se aproximam realmente do que ele tem de estoque dentro da sua empresa. E a grande maioria não faz a mínima ideia do que ele tem ali, do que ele tem investido, do que realmente ele tem que tá bom para venda ou que não serve mais. Isso acontece de uma forma que não deveria. Se você não sabe o valor que você tem de estoque na sua empresa, como você sabe se essa empresa está saudável ou não? Então, se eu fosse um empresário e estivesse começando, ou se eu já estivesse no ramo já há bastante tempo, eu não hesitaria de forma nenhuma em saber exatamente quanto eu tenho de estoque dentro da minha empresa. Se for um serviço, mesma coisa. Quanto você tem ali vendido, quanto você tem de estoque se for um serviço, mas que dependa de um produto. Então, tudo isso são informações que vão te levar a você tomar decisões mais acertadas. Então, monte alguma coisa, monte algum processo onde você consiga realmente saber identificar o que você tem. Se você tem já um sistema, use o seu sistema a seu favor. Qualquer sistema vai te ajudar nesse sentido. Pegue uma pessoa de confiança da sua equipe, coloque ela para te ajudar nesse trabalho. Às vezes pode parecer chato no início, pode dar trabalho realmente, normalmente dá, dependendo do tipo de produto que você tenha para vender. Talvez alguns dias até para você conseguir colocar isso realmente tudo dentro de um computador. Se for uma empresa que tem uma gama muito grande de produtos, isso pode demorar semanas ou até meses. Eu já vi uma empresa que ficou 2 meses fazendo todo esse processo e depois que ela conseguiu botar isso tudo realmente em ordem, a coisa facilitou demais. Esse empresário, eu tenho contato com ele até hoje e a gente às vezes se fala e ele me agradece muito por esse trabalho que foi feito, por essa maneira com que ele entendeu, eu expliquei da melhor forma, ele conseguiu captar o que realmente eu estava falando para ele ali e isso ele diz que mudou completamente ali a forma dele olhar para a empresa, mudou completamente a maneira dele fazer investimentos na empresa. Hoje o que eu vejo muito são empresários fazendo investimentos kamikaze. Ele faz um investimento sem ter noção se ele pode ou não arcar com o pagamento. O que pode acontecer se essa empresa não pagar o que deve ali, porque às vezes não tem o fluxo de caixa adequado ali para o que ele fez. Isso tudo também o controle de estoque pode te ajudar a resolver. Imagina que você tem uma empresa que tem um estoque ali de 1 milhão e você não sabe quanto você tem de estoque. E aí aparece uma oportunidade ou uma necessidade de você comprar uma máquina de 100 mil reais. Como é que você vai saber se você pode pagar ou não aquela máquina? Se você sabe que tem um estoque de 1 milhão, você sabe que pode baixar um pouquinho o teu estoque ali para que você faça esse investimento e aí você vai recuperando o valor investido nessa máquina. Então isso tudo é essa condição que eu falo muito, que eu bato sempre nessa tecla. Tenha o estoque adequado, tenha o seu controle de estoque funcionando. Com isso, você sabe exatamente o que deve fazer pela sua empresa e você não vai correr nenhum tipo de risco. Porque esse exemplo que eu acabei de dar, se você tira 100 mil reais do seu estoque ali, naquele momento que você precisou fazer aquele investimento, isso não vai quebrar a tua empresa. Isso não vai te fazer mal, mas você fez uma coisa ali pensada, você fez um trabalho, você teve ali, claro, um tempo para poder maturar isso, para poder entender a sua realidade, e depois que você consegue fazer isso da forma correta, que você consegue controlar tudo que você consegue fazer isso depois, tomar as decisões muito mais rápido do que a grande maioria dos empresários. Empresa que toma uma decisão rápida, elas geralmente está na frente dos seus concorrentes. Esse deve ser o seu grande objetivo. Estar na frente dos seus concorrentes é uma vantagem que você não tem ideia de como isso funciona bem, de como isso te dá margem para você fechar melhores negócios, para você trazer novos clientes e potencializar a sua empresa. Então, não arrisque ficar sem um controle de estoque. Isso vai realmente te ajudar de uma forma que você talvez não tenha nem imaginado. Me assusta ainda, em 2025, ter empresários que não olham para isso com o carinho que deveria, que não dê a atenção necessária, por causa, às vezes, somente de custo. Claro que você tem que saber o custo da sua empresa, claro que você tem que acompanhar isso muito de perto, mas tem custos que você não tem como fugir dele. Que eu não diria nem custo, eu diria investimento. Nas minhas empresas, controle de estoque é investimento. Eu invisto nisso para que a coisa fique mais fácil para mim, para que eu saiba exatamente o que eu preciso fazer, o que eu possa fazer dentro da empresa e não fique correndo esses riscos desnecessários. Então, para você que gostou desse conteúdo, ainda vou falar mais sobre estoque. É um assunto que eu gosto bastante, que eu acho de extrema importância. Então, curta, compartilhe, comente e até o próximo vídeo.